Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Vamos continuar falando um pouquinho mais de Copa do Mundo aqui no canal, porque tá rolando a Copa, estamos em plena Copa do Mundo. E me fizeram uma pergunta ontem que me deixou pensativo. Será que a Copa do Mundo está afetando as bilheterias? Será que podemos ter alguma preocupação com a bilheteria de algum filme que está estreando ou já estreou? E essa bilheteria pode estar sendo afetada pelos jogos? O cara está deixando de ir ao cinema para ver o jogo de futebol? Isso está afetando significativamente as bilheterias? Eu andei dando uma pesquisada e vi a história, né, dos jogos e cruzei com alguns filmes e dá para perceber que não é algo que você consegue identificar. A Copa do Mundo acontecendo ao mesmo tempo de lançamentos grandes de cinema, não vejo afetando o desempenho desses filmes. Até porque a Copa ela acontece no verão norte-americano, que é justamente onde grandes filmes, blockbusters, estão estreando. Então é gente grande que está estreando no cinema. Se fosse um período mais fraco para os cinemas, talvez até alguém pensasse, não vou assistir agora, vou ver o jogo e tal. Isso aí fosse algo que desse para perceber essa debandada. Mas como são filmes muito grandes que geralmente chamam muita atenção, eles acabam chamando o público para assistir. Por exemplo, na Copa da Rússia, em 2018, tivemos duas estreias grandes. O Jurassic World, Fallen Kingdom, que fez $1 bilhão, o tradicional bilhãozinho de Jurassic World. E tivemos também Os Incríveis 2, que também estreou nesse ano, também estreou durante a Copa e fez $1 bilhão na bilheteria também. Na Copa do Catar, em 2022, tivemos dois lançamentos. Nós tivemos Avatar, O Caminho da Água, lembrando que a Copa do Catar foi no fim do ano, né? Vocês estão lembrando disso, que não foi no meio do ano. Teve a pandemia, teve atrasos e tal, e como o Catar também é muito quente, fizeram no período de inverno. Avatar, Caminho da Água, estreou durante a Copa do Catar, e também Wakanda pra Sempre. E os dois filmes fizeram uma bilheteria excelente, principalmente Avatar, que bateu mais um recorde. Wakanda não chegou no $1 bilhão, mas foi bem próximo disso. A grande pergunta que a gente pode fazer é, será que por ser uma Copa nos Estados Unidos pode agora sim fazer alguma diferença? O público norte-americano pode preferir assistir o jogo do que ir ao cinema? Também não estamos detectando grandes diferenças quanto a isso. É uma opção a mais de lazer, é uma opção a mais que você tem para se divertir, mas quem vai ver o jogo vai ver o jogo, quem vai ver o filme vai ver o filme, principalmente porque nos Estados Unidos o futebol não é aquele esporte tão popular como seria, por exemplo, no México, que também está sediando os jogos, mas são poucos jogos no México. Então, nem a bilheteria mexicana é possível que esteja sendo afetada por essa escolha. Alguma coisa residual, principalmente nesse demográfico de homens adultos, que é, aliás, a mira do Mestres do Universo, que está em cartaz e está passando aperto para chegar nos $100 milhões. Mestre do Universo mira exatamente o mesmo público do jogo de futebol e pode sim ter ali algum vestígio de uma debandada, como se Mestre do Universo precisasse de algum incentivo para dar pouca bilheteria, né? O filme tá muito mal, mas não dá para você bater o martelo e falar, não é por conta dos jogos de futebol. A Copa atrapalhou o Mestre do Universo. Não faz sentido. Não é. Assim como Supergirl também não vai ser afetada pela Copa, tendo também um demográfico de homens adultos para assistir Supergirl, que é o demográfico de qualquer filme de super-heróis, seja ele estrelado por homens ou mulheres, personagens masculinos ou femininos. Sempre são homens adultos, a maioria das pessoas que vão assistir, e no caso de Supergirl também, e não vai afetar. Tanto é que no marketing estão com camisa do Brasil, tá tudo certo. Então não vejo no cinema essa questão. No Brasil tão poucas bilheterias que eu faço a cobertura delas toda semana não foram afetados pela época de Copa. É porque mistura, né? Aumenta o fluxo de cinema por conta de filmes melhores estreando, filmes mais desejados estreando, ao mesmo tempo tem a Copa. Então aumenta aqui, não dá para perceber que teve grande efeito. Agora, saindo um pouco de cinema, porque cinema é uma experiência que você tem que sair de casa, tem que se comprometer, ir a um lugar, assistir um filme. O entretenimento caseiro, esse sim
é bastante afetado, isso a gente consegue verificar. Porque ao mesmo tempo que você tem um streaming em casa, você tem uma Netflix, você tem um HBO Max, você tem uma Prime, você tem um jogo rolando. E hoje em dia, graças a exibições no YouTube, de graça, né? Todos os jogos. Tem canal no YouTube, como Casa TV, que fica praticamente 24 horas no ar, ao vivo, transmitindo o jogo. Chegou a ficar 11 horas seguidas numa live. Então, é algo que vai competir com a atenção dentro de casa. Então, os canais abertos perdem audiência para os jogos, os outros streaming perdem audiência para os jogos. Por exemplo, a Casa do Dragão está estreando a nova temporada durante a Copa do Mundo. Acredito eu que muita gente vai deixar para ver depois, caso esteja passando um jogo interessante no mesmo horário, nesse domingo, mas principalmente que os jogos são noturnos. E talvez, caso o Dragão consiga detectar uma queda de cliques e de minutos assistidos, porque está competindo com o jogo ao mesmo tempo. Vai ter jogo domingo, por exemplo, do Brasil. Ninguém vai ver Casa do Dragão nesse dia. Se eu falar dos números do Brasil. E no YouTube mesmo, aqui nesse canal onde estou falando com vocês, é visível que a gente está em concorrência. Por exemplo, meio-dia, 2 horas da tarde, quando começam os jogos, dá para perceber que a audiência que está assistindo meus vídeos tá ligada em outro canal do YouTube. E tá tudo bem, eu também tô assistindo. Mas no YouTube é devastador o negócio, né? Os números do canal deram aquela caída boa, justamente por conta dessa concorrência e de tá todo mundo, pelo menos no Brasil, muito focado, ligado na Copa do Mundo. Tá certo que tem gente que odeia a Copa do Mundo, nem clica no vídeo que eu tô falando de Copa, porque não tem interesse nenhum nisso. Mas só para dizer para vocês aqui que efeito tem, mas do cinema, nos números de cinema, não é possível verificar. Tem que fazer uma verificação muito ali, de repente até qualitativa, perguntando, e um estudo sobre isso para realmente ter aí a noção de quanto que prejudica. Mas de maneira geral, falando assim, superficialmente, vendo só os números e cruzando as datas, não dá para ver uma grande diferença, um grande impacto nas bilheterias, não. Tá? Então não é desculpa para os filmes que vão estrear aí essa semana, não é desculpa para Toy Story, que arregaçou de vender bilhete de cinema, não vai ser para Supergirl, não vai ser para Minions e não vai ser para ninguém que vai estrear ainda nessas próximas semanas. É isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu tô de volta. Se no canal de cortes, cara, eu tô todo dia fazendo reação para notícias inacreditáveis da cultura pop. E esses vídeos, esses cortes vão todos pro canal Opinião e Análises, que você vai encontrar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Então quer me ajudar nesse momento de baixa no YouTube, com a concorrência, com o Cazé? Segue lá o canal de cortes Opinião e Análises, que é o nome, que você vai me ajudar bastante a manter aqui a firma funcionando nesse período de alta competição que é a Copa do Mundo. E é isso que eu queria conversar com vocês. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.